coisa na vida muda, eu diria talvez a vida inteira muda, quando nós entendemos que nós somos a vontade de Deus. Vamos lá, você acha que Deus teria uma vontade ruim? Alguém que acha que Deus pode ter uma... Não. Alguém que acha que Deus teria um pensamento mau? Alguém que acha que Deus criaria algo ruim? É impossível, porque na essência de Deus a bondade, a amor, a graça. O fato é que nós somos criação de Deus, mas não só isso. A palavra diz que antes de sermos formados, Deus sonhava com a gente. Agora eu quero te encorajar a pensar. Pensa alguma coisa que você sonhava muito. Talvez a família, talvez emprego, mas agora eu quero que você pense aquilo que você sonhava mesmo, que você passava noites na cama pensando, cara, vai ser assim um dia. Na minha vida era minha família, desde sempre eu sonhei com a minha família. Eu lembro, eu até falei isso para a Rafa, eu lembro de dias indo para a faculdade no ônibus sentado e pensando, cara, vai ser assim, eu vou tratar meu filho assim, eu vou conversar com a minha esposa dessa forma, ela vai ser assim, e eu sonhava. Agora, quando isso se tornou realidade, quantos aqui já não experimentaram? Quando você vê aquilo se tornando real, você pensa, caramba, é muito melhor do que eu sonhei. Quantos aqui? Agora, quando nós entendemos que nós somos a vontade de Deus, eu sou a vontade, meu zíper está aberto porque eu estou vendo pessoas rindo. Glória a Deus, é a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sempre acho, quando eu vejo alguém rindo, eu penso, putz, esqueci o zíper aberto. Aí dá vontade de fazer tipo, zip, e voltar. Mas, quando nós entendemos que nós somos a vontade de Deus, você começa a entender algumas coisas sobre você mesmo. Primeiro, a palavra diz que nem nós mesmos nos conhecemos, mas o Espírito que sonda o nosso interior nos conhece. Então nós entendemos que existem coisas que nós achamos que são, mas na verdade nós não sabemos ainda, não são. Existem vontades, desejos que nós achamos que a gente quer realmente, mas no fundo a gente não quer, só que a gente está sendo enganado. Pensa você quando era criança, você queria fazer coisa que hoje você não quer mais, por quê? Maturidade. Então o que eu quero chegar é, quando eu entendo que eu sou a vontade de Deus, eu passo a viver com muita confiança em quem eu sou. Não porque eu me acho bom, ou porque, caraca, olha como eu faço as coisas bem, mas porque eu entendo que Deus não tem vontade ruim. Aí, todas as coisas ruins que eu pensava de mim até então, todos os erros que eu achava que eu era, todas as falhas que meu pai e minha mãe falou para mim a vida inteira que eu seria, eu olho no espelho e agora eu vejo refletido Cristo. Vamos lá, rapidamente, por que Simba volta para o seu reino? A gente não vai falar muito sobre isso, mas por que Simba volta para o seu reino? Porque o macaquinho, como que é o nome do macaco? Rafiki. Porque o Rafiki vai e mostra para o Simba onde o pai dele estava. Agora, onde o pai do Simba estava? No próprio Simba. Ele olha ali o reflexo na água, o quê? Ele olha o reflexo na água, e aí o Rafiki fala, quem você vê, de repente ele está vendo o pai dele nele. O que isso faz o Simba entender? Peraí, eu sou leão, eu não sou uma coisinha para ficar comendo lesma. Eu não é Hakuna Matata. A minha vida é real. Peraí, tem um reino que está disponível para eu reinar sobre. O que o Simba faz? Volta para o seu reino, tira o Scar, obrigado, e ele reina no lugar onde ele deveria reinar. Por quê? Porque Simba entendeu que ele era aquilo que o pai dele era. Agora, quando eu entendo que eu sou a vontade de Deus, eu paro de viver uma vida de Hakuna Matata que não leva para lugar nenhum, que não muda nada, não muda a realidade de ninguém, nem a minha. E aí agora olhando no espelho, e a palavra de Deus em Tiago diz que a Bíblia, a palavra de Cristo, o próprio Cristo é um espelho sobre quem nós somos. Eu me encontro e agora eu penso, peraí, eu nasci para reinar. Agora olha que interessante isso que Deus estava falando. Quantos aqui no ensino médio, ou sei lá, quando era criancinha, tinha que desenhar e era muito ruim? Quantos aqui eram ruins? Tipo, tem gente que é boa, mas tem gente que era ruim. Obrigado, pensei que era só eu, mas é uma galera. Não, mas você não é ruim não, tá? Mas, eu não sei vocês, mas eu era assim, eu começava a desenhar, chegava um momento que eu pensava, caraca, tá ficando bom. E eu olhava, eu não sei se vocês identificam, eu falava, tipo, agora eu não posso errar, porque eu nunca fiz um desenho tão bom. E daí eu falava, não, mas falta um sol aqui. Aí você faz o sol, já era, cagou tudo, ficou uma droga. Então esses dias eu estava num lugar, e aí eu estava vendo uma pessoa pintar,
E é muito legal você observar alguém pintando, porque você está vendo a tela branca e você vai ver uma pintura no final, mas você está vendo todo o processo. E as pessoas começaram a pintar, e aí eu comecei a ficar olhando, e tinha uma galera olhando, e aí de repente chegou um momento que eu falei, caraca, entendi o que é a pintura. Porque, sabe, você começa a ver, não dá para entender nada. De repente você vê alguma forma e fala, ah, é isso. Só que daí quando eu olhei, tipo, era óbvio, todo mundo tinha entendido. Então minha alegria morreu. Mas a pintura estava ficando muito bacana. Eu falei, cara, até vou ver o preço talvez. Legal. Só que daí de repente... Talvez, né? Só que daí de repente a pessoa pegou um laranja e passou assim. Aí eu pensei, vai sair alguma coisa legal, né? Tipo, ficou estranho, mas acho que vai ficar bom. E aí eu fiquei olhando, aí de repente pegou um amarelo do lado. Aí eu, diferente. Se fosse eu no ensino médio, eu já teria tipo, droga, caguei tudo. Mas ok. Aí, resumindo, ela pegou mais cor que o arco-íris e ela cagou a tela, tipo, pintou tudo ali e ficou muito estranho. E aí naquele momento Deus começou a falar uma parada ao meu coração que eu quero compartilhar contigo agora. Mas eu creio e eu gosto de ver a nossa vida como um quadro. E eu sei que existem várias formas desse quadro ser pintado, existem várias formas de artista, tipo, pode ser aquele cara que vai pintar tudo na hora e ele vai jogando tinta e ele não sabe o que vai ser, mas eu quero que você pense comigo em algum artista que está indo pintar um quadro, ele vai ser dessa forma. Toda vez que aquela tela está diante do artista, toda a pintura já está pronta no coração do artista. A tela não tem nada ainda, mas quando o artista olha para a tela, ele vê a obra formada. E aí o que acontece? Por causa disso ele começa a riscar a tela. Agora o fato é que quando a tela como nossa vida, quando na nossa vida nós começamos a ver algumas pinceladas, por que esse risco está aqui? Meu Deus, mas por que está assim agora? Por que isso aconteceu comigo? Por que dessa forma? Pelo fato de muitas vezes nós não termos o entendimento do final da tela, nós passamos a questionar o artista. Agora eu quero que você pense comigo, uma tela do Romero Brito. Você acha que você conseguiria saber que é do Romero Brito de longe? Eu acho que sim, porque meu Deus do céu, brincadeira, é bem legal. Agora uma tela do Leonardo da Vinci, se você visse de longe você reconheceria? Sim, provavelmente, você vê a Mona Lisa ali, você sabe. Agora o Michelangelo, lá ele pintou a igreja, esqueci o nome, foi ele, né? Capela Sistina, o dedo do Deus tocando o dedo do homem. Ele fez o Davi com a pedrinha. Quando você olha, você sabe que é o Michelangelo, porque aquela pintura expressa o coração do seu artista. O fato é que a Capela Sistina, antes de ser pintada, estava pintada no coração de Michelangelo. Quando ele olhou para aquele teto, ele viu toda a tela feita. Ela levou muito tempo. E talvez se você entrasse no meio do processo da tela, você olhar e falar, que cocô é esse? Quem que é esse Michelangelo? O que ele acha que ele está fazendo? Mas o fato é que aquele artista tinha a tela no seu coração desde o princípio. Agora eu quero te encorajar a pensar algo. Quando você olha uma tela do Romero Brito, você está vendo o Romero Brito, porque ele está expressando aquilo que é ele. Agora, se nós somos a vontade de Deus, se nós pensamos a nossa vida como essa tela, quando as pessoas olham para você, elas estão enxergando Deus. Elas estão vendo uma pintura de Deus. E o fato é que muitas vezes o que vai acontecer é que no meio de toda essa pintura, você pode olhar e pode falar, isso está muito bagunçado, isso está muito estranho, está muito ruim. Meu Deus, acho que eu sou uma tela horrível. Mas o ponto é que o artista ele está vendo toda a imagem. E talvez o percurso até o fim daquela imagem, para alguns pode parecer estranho. Mas no final, todo mundo que olhar para aquele quadro vai falar, caramba, Michelangelo está ali. E olha que interessante, vamos pensar se a tela tivesse uma vida. Se a Mona Lisa fosse pintada por Tiago Azevedo, provavelmente seria um pauzinho, um cabeção, um olho vesgo, aquele sorriso de V fechado assim, e um cabelo de escorregador. E seria muito feia, e provavelmente essa tela não teria ousadia de estar no Louvre. Ela não seria ousada o suficiente, por quê? Porque o artista dela é muito ruim. Mas o fato é que a Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci, e por causa disso, o espaço, o lugar que ela tem, é dentro dos maiores museus. Obrigado, não sabia se era Zeis, sei lá. Moisés. Moisés. Tira o Moisés do prato. Nos melhores museus do mundo.
Por quê? Porque foi o próprio artista que colocou ele mesmo naquela tela. Quando nós entendemos quem nós somos, nós passamos a viver confiantes, porque nós sabemos que em nós está representado Deus. Agora, quem Deus é, vai fluir através dessa tela. Guarda isso, e nós vamos agora entender, tá? Esse é o conceito, como nós vamos viver isso. E eu quero começar com um exemplo que eu gosto muito. Quem aqui não gosta de pincher? Caramba, tá. Só isso, eu até achei que seria mais. Quem aqui não gosta? Põe o pincher na tela. Pincher. Olha um pincher. Ele tá não, esse tá fofinho, eu achei, mas ok. Agora, o pincher, eu não sei se você sabe, mas o pincher veio do Doberman. Coloca o Doberman na tela. Esse é o Doberman. O verdadeiro nome desse cachorro é Doberman Pinscher. E o nome do Pinscher é Mini Pinscher. Por quê? Porque o Mini Pinscher veio do Doberman Pinscher. Então olha que interessante. Quantos aqui numa rua já não viram um Pinscher latindo que nem um demônio? Né? Quantos aqui já viram? E aí você está andando e ele está lá latindo. Só que eu não sei se você já fez essa experiência. Pulando. Só que faz essa experiência. Eu já vi isso acontecendo. Era um vídeo no YouTube. Aí o cara parou na frente do portão e o portão foi se abrindo. Aí o pincher foi indo pro lado com o portão. E o portão abrindo. E o cara ali. De repente, o portão estava fechando, ele foi. E ficou quietinho e saiu. E o que acontece? O pincher veio de uma natureza forte. O início do pincher, os Dobermans, era um cachorro que morde, que late, que briga, que tem força para fazer isso. Mas o pincher em si, vai lá pro pincher de novo, ele é muito pequeno. Não é esse? Isso. Agora, olha que forte isso. A palavra diz que o diabo, em 1 Pedro, fala que o diabo fica ao nosso derredor, rugindo como leão. Rugindo como um pincher. Boa. Rugindo como um leão, esperando a quem possa tragar. Agora olha que forte. Diabo era um anjo, o Lúcifer era um anjo de luz no início. Então de onde ele veio é um lugar poderoso. Ele ruge como leão porque ele conhece o rugido do leão. Porque ele ouviu o leão rugindo. Porque Cristo é o leão de Judá. Mas da mesma forma que um pincher, o único poder que o diabo tem é latir. Agora olha que interessante. Se você não conhece o pincher, se você nunca viu um pincher, se talvez você está ouvindo o latido, mas você não está vendo ele, e você começa a se amedrontar, aquele cachorro não pode fazer nada com você. Ele não pode te tocar, não pode te morder, ele é muito fraco, ele é um lixo. Mas o fato... Não, perdão, né? Ele é bem legal. Mas o fato é que se o portão sai da frente, ele fica quieto. Ele vai te amedrontar latindo, mas no momento de estar na sua frente, ele vai fugir, ele vai sair. E o que Deus está falando no meu coração é que nós temos a natureza do Doberman pura. Quando nós nascemos de novo, nascemos em Cristo, nós somos feitos como Deus. Nós temos a natureza de Deus. Agora a palavra fala que o inimigo fica ao nosso redor, rugindo como um leão. Por quê? Porque o único poder que o inimigo tem sobre a minha e a tua vida é se nós acreditarmos na mentira. Quando eu ouço o latido do pincher e eu tenho medo dele, e eu me amoldo a isso, e eu mudo o meu caminho, ou eu volto para trás, ou eu corro, eu estou simplesmente acreditando numa mentira. Porque aquele cachorro não pode me tocar. Porque aquele cachorro não tem força para isso. Ele sabe quem tem, ele veio de um lugar de cachorros que tem muita força, mas ele não pode. Agora, sabe qual que é o problema? É que o início, quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo, certo? É o que a palavra diz. Quando você nasce de alguém, você é como essa pessoa, certo? Eu não tive um filho cachorro, meu filho é ser humano, porque eu sou um ser humano. Então ele nasceu de mim. Agora, quando a palavra fala que nós nascemos de novo, o que Deus está dizendo é: eu estou te fazendo como Deus. Eu estou te fazendo em semelhança a mim, tendo os meus atributos, tendo a minha herança. A minha herança contém o meu poder, contém o meu reino, contém o meu DNA, contém o meu entendimento. Agora, olha o ponto, é que muitas vezes nós somos como Doberman, mas vivemos como pincher. Nós olhamos para as coisas e por não entendermos a nossa nova natureza,
nós temos medo. E olha que interessante, nós passamos a nos escravizar a pensamentos, a sentimentos, a momentos, pelo simples fato que não entendemos que fomos feitos novos e um com Deus. E a partir daí, nada mais pode te tocar e te destruir, porque você é feito um com Deus, e tudo que aparece no seu caminho, na verdade é obra-prima para que Cristo reflita a sua glória. Romanos 8,16, a palavra diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí eu te pergunto, o Levi nasceu falando? Não, ele não nasceu falando, mas o ser humano fala, certo? Outra pergunta, o Levi nasceu andando? Não, mas o ser humano anda, não anda? Aí outra pergunta, o Levi nasceu com um dente mastigando? Mas o ser humano mastiga com o dente, não mastiga? Então, existem vários fatores que mostrariam que o Levi não é humano, porque ele não faz o que nós humanos fazemos, porque ele não anda, ele não fala, ele não mastiga. Ué, como que esse menino é humano? O fato é, ele tem uma natureza. Então guarda isso, olha que impressionante. A palavra diz, oh glória a Deus, peraí. A palavra diz que Cristo crescia em sabedoria e estatura. Agora olha que lindo, eu quero te dizer algo essa noite. Santidade, essa aqui vai ser um pouquinho uau, mas é bem legal. Santidade não é a ausência do pecado. Porque se fosse a ausência de pecado, seria algo muito pequeno. Santidade é a natureza de Deus. Agora, se a santidade é a natureza de Deus, e eu nasci de novo em Cristo Jesus, e agora eu tenho a natureza de Deus, significa que eu ser santo, de cara eu não vou saber andar. Talvez no início eu não vou nem conseguir falar. Talvez no início eu não vou conseguir mastigar nada. Só que sabe qual que é o nosso problema? Nós nascemos em Cristo Jesus, temos a natureza de Deus, aí de repente nós olhamos e falamos, meu Deus, eu não consigo fazer nada, meu Deus, eu sou muito ruim. E aí nós voltamos a nos escravizar a uma velha natureza, porque não entendemos que temos a natureza de Deus. O Levi é ser humano, mesmo que ele não faça as coisas que os humanos fazem ainda. O que vai fazer o Levi falar? Ouvir, certo? O Levi só vai aprender a se comunicar comigo porque ele ouve. Porque se ele estivesse nos Estados Unidos, ele ia falar inglês. Se ele estivesse na Alemanha, ele ia falar alemão. O que significa que aquilo que o Levi está ouvindo vai produzir nele aquilo que ele fará. Como que o Levi vai saber caminhar? A partir do momento que, como pai e mãe, eu colocar ele no chão e eu deixar ele caminhar. Só que o que o Levi caminhando vai fazer? Ele vai cair, ele vai errar. Agora, qual que era um ponto que ele poderia fazer? Ah, eu caí, nunca mais vou tentar andar. Putz, eu não nasci para isso, eu sou muito ruim. Aí o que acontece é que por muito tempo a igreja, ou talvez até mesmo nós como pessoas, jogávamos um peso ainda maior sobre a pessoa que estava tentando andar. Aí ela caía mais e ela se sentia extremamente frustrada, pesada, não conseguindo fazer nada. E ela falava, meu Deus, eu vou fingir. E aí ela começava a olhar para todo mundo e falava, todo mundo aqui está fingindo, porque é impossível caminhar. Agora, por que Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados? E toda vez que eu ouço Jesus falando isso, eu gosto de visualizar a minha vida, dias, eu não sei você, mas eu tenho dias que eu estou desanimado. Por quê? Porque a minha natureza, que morreu na cruz, está tentando tomar o lugar do meu coração de novo. E nesses dias eu tenho que entender, peraí, a minha natureza não é essa. Ela não é uma natureza que precisa carregar um peso. Eu não tenho uma natureza de escravo do pecado. Eu não tenho uma natureza que tem que ficar lutando contra o pecado para viver. Eu tenho uma natureza santa, porque eu tenho a natureza de Deus. Agora olha que interessante, a palavra diz que Deus, essa é muito gostosa também, mas a palavra diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Olha que forte, quando Deus nos dá a natureza dele, e nós vivemos por essa natureza, nós não seremos mais arrastados pelo mal. Por quê? Porque a natureza de Deus não é tentada pelo pecado. Aí sabe o que passa a acontecer? É que nós passamos a viver uma vida inabalável. E aí, como Levi, nós vamos crescendo em estatura e em sabedoria. Então talvez hoje eu nasci de novo, mas talvez algum tempo você nasceu de novo, mas você ainda não consegue andar. E aí o problema
é que muitas vezes nós nascemos de novo com pessoas do lado. Vamos dar um exemplo, o Eliseu e o Levi. O Eliseu é o filho do Lucas, os dois nasceram juntos. E aí digamos que o Levi só consiga andar com 2 anos e o Eliseu ande com 1. Aí o problema é que o Levi vai começar a olhar para o Eliseu e vai falar, mas eu já tinha que estar andando. Mas meu Deus do céu, eu não estou andando, isso é muito ruim. Eu sou muito ruim, eu não sirvo para isso. E aí o Levi poderia olhar e falar, mas o Eliseu é melhor que eu. Eu nunca vou ser como Eliseu. E aí ele poderia começar a pensar, não, eu preciso fazer o que Eliseu faz para poder andar. Eu preciso estar onde o Eliseu está. E aí o problema é que o Levi não entende que o caminhar vem do relacionamento, do estar com o pai dele. E que se ele não caminha com 2 anos, não tem problema, ele vai ter 80 anos. Ele pode caminhar com 3, com 4, 5, 10. O principal ponto é que eu, como pai, nunca vou achar algo ruim pelo Levi não caminhar. Como pai, eu não vou ficar olhando e falando, meu Deus, que vergonha, não caminha. Como pai, eu nunca vou falar, filho, você não presta, você não fala. Eu tive você para você falar. Você acha que um pai tem um filho para que o filho possa fazer alguma coisa para o pai? Ou simplesmente o filho é um fruto do amor do pai pelo próprio filho? Antes do Levi nascer, ele já estava aqui no meu coração. Antes do Levi vir ao mundo, eu já sonhava com meu filho. Agora, se nós, sendo maus pais, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, ainda mais Deus que está no céu, o nosso pai, não nos daria o seu espírito. Cara, glória a Deus, quando a palavra diz isso, o que Deus está nos dizendo? Que sabe, as coisas dessa terra, nós podemos ter, e Deus dá, e Deus faz. Mas o melhor presente que a gente poderia ter na nossa vida, nós já temos, o Espírito de Deus. Aí a palavra diz assim, quem poderia conhecer os pensamentos de Deus? Aí ela fala, nós temos a mente de Cristo, mas não só isso. A palavra diz, o Espírito sonda a mente de Deus. Cara, você já imaginou isso? Que o Espírito Santo, o teu amigo, o teu melhor amigo, aquele que senta com você no café da manhã, aquele que escuta o seu pum e não fala nada para ninguém, aquele que cheira o seu pum e não fala nada para ninguém. O Espírito Santo está no banho com você. O Espírito Santo te vê tropeçando na rua e não ri. Ele te dá a mão para levantar. O Espírito Santo que está mexendo no teu Instagram junto contigo. Você pode fazer o que você quiser do lado dele, que ele nunca vai sair. Esse é o nosso presente. Aí sabe o que acontece? Por estar junto com o pai, de repente o Levi vai fazer o que o pai dele faz. É óbvio, por quê? Porque ele tem uma natureza. Porque se eu pegasse um cachorro e ficasse falando, papai, papai, fala papai, dog, ele nunca ia falar. Porque a natureza do cachorro não fala, mas a natureza humana fala. Agora, quando nós estamos olhando para a velha natureza, a natureza que morreu na cruz com Jesus, e vivemos baseado nela, o que significa, não, eu tenho que me tornar melhor, e eu preciso me esforçar para melhorar. O que acontece? É uma natureza de Deus, conversando com uma natureza de cachorro, e daqui não vai sair nada. É por isso que Hebreus diz que a nova aliança é superior à antiga. Porque agora, nós não somente temos o direito da vida eterna, mas nós temos o direito de reinar com Cristo em terra, de viver a cultura e o céu na terra. Sabe o que a palavra diz que Cristo fez? Ele acabou com a inimizade entre nós e Deus. E agora nós temos paz com Deus. E se você for olhar, eu acredito que paz seja uma das mas uma das coisas que você pode se esforçar ao máximo para fazer, mas você não consegue ter. Você pode ter muito dinheiro. Aí não, agora eu vou construir uma casa com uma segurança mega. Vai ter câmera, vai ter muro, vai ter policial, vai ter tudo. Agora eu vou pôr aqui o exército fora da minha casa para ninguém me atacar. Que você já está vivendo escravo do medo. Já não há paz. Não, eu vou viajar o mundo inteiro para conhecer o mundo inteiro. Beleza, você pode fazer isso. Está lá se divertindo, de repente, pá. Nossa, mas nem isso aqui está me satisfazendo mais. Não, então vou fazer todas as drogas, blá, 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 e assim vai. A única forma de vivermos a paz na terra é Cristo Jesus. Por isso que ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. São coisas que sem Deus é impossível. Existem muitas outras, mas essa é uma delas. Está fazendo sentido? Então nós entendemos que a santidade é uma natureza. Agora eu quero ir lá para 1 Samuel 2, a gente vai ler 2 versículos rapidinho. Está muito rápido? Glória a Deus. 1 Samuel 2, a gente vai ler o versículo 1 e 2, rapidão.
E aqui é a oração de Ana. A gente vai falar um pouco sobre Ana no final. Mas rapidamente diz assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, a minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Isso aqui já é maravilhoso. Nós já podemos ter aqui uma imagem sobre a vida na nova aliança, uma vida de liberdade, uma vida em que Cristo é o centro de tudo. Agora, versículo 2 é onde a gente vai entrar. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Só que daí quando a gente está lá nas cartas de Paulo, Paulo fala assim: carta aos santos de tal lugar. E aí ela falou: não há ninguém santo como o Senhor. Agora, como que Paulo chama as pessoas de santo? Porque quando nós estamos em Cristo, nós passamos a ter a natureza de Cristo. Se a natureza de Cristo é a santidade, então agora a nossa natureza em Cristo é santa. Sabe o que isso muda? Muda totalmente a nossa vida, da mesma forma que se você entendesse que você tem a maior habilidade de corrida do mundo, mais que como que é o nome do rapaz? Usain Bolt, esse aí mesmo. Mudaria você, porque você entraria nas corridas e correr com ousadia, com confiança. Você entrar, você ia estar do lado dele e ia falar tipo: seu lento. Por quê? Porque você sabe que você é o mais rápido do mundo. Da mesma forma, quando nós entendemos que nós temos a natureza de Deus, a natureza dele é santa, nós olhamos para o pecado e falamos: você acha que eu vou querer cair nessa? Você acha que eu vou me vender? Você acha que eu vou vender toda a plenitude, toda a glória, toda a vida maravilhosa por algo que nem me satisfaz? Aí não só isso, coisas que antes te escravizavam, sentimentos que antes te arrastavam, pessoas que te ofendiam. Sabe, eu acredito que a ofensa é muito mais de quem recebe do que de quem dá. Porque às vezes a gente se ofende com coisas que a pessoa nem estava pensando. Tipo, a pessoa tropeçou e chutou você sem querer, você fica: ô Satanás, já fica ofendido. Satanás. E o que eu creio é que quando nós temos a natureza de Cristo, as pessoas podem nos pôr na cruz, que nós olhamos e falamos: Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. Sabe, você não se ofende mais. E agora a sua resposta não é só a não ofensa, mas é o amor. E junto com o amor sempre vem o dar, o servir. E aí agora eu estou amando. E por que eu amo? Porque essa é a minha natureza. Eu desejo fazer algo por você que antes eu não faria. Está fazendo sentido? Então nós temos uma natureza com Cristo. Agora, rapidamente, qual eu creio que é a única coisa que poderia nos parar de viver essa natureza maravilhosa? É a brecha. Só que daí quando a gente já fala a palavra brecha, né, já começa: oh meu Deus, eu pequei ontem, eu estou em brecha, já era, estou ferrado. E o pior é que se você for no Novo Testamento, não tem nada falando sobre brecha, né? Foi algo que nós fomos criando. Mas o que eu creio que é a brecha? A brecha é simplesmente nós ouvirmos o Chihuahua latindo e acharmos que ele é um Doberman. A brecha é simplesmente eu ouvir uma mentira de Satanás sobre mim, sobre Chihuahua não, o Pincher. Chihuahua. A brecha é simplesmente eu ouvir uma mentira, eu acreditar nessa mentira, eu me amoldar essa mentira. E agora eu vou bem direto nessa mentira. Sabe, a mentira pode ser que você nunca vai ser bom o suficiente. A mentira pode ser que você nunca vai conseguir viver uma vida digna de Deus. A mentira pode ser que os caras do seu lado vão conseguir receber, mas você não. A mentira pode ser: você nunca vai crescer no seu emprego. A mentira pode ser: Deus não se agrada com a sua vida, Ele está triste com você, Ele está bravo com você. E aí o que acontece? Porque eu acredito nessa mentira, eu dou uma brecha. O que significa? Eu passo a me escravizar a algo que não é verdade. E aí tem aquele exemplo clássico do elefante, que eles pegam um elefante, põem uma corrente de metal no pé dele, põem num aro bem forte e prendem o elefante. Aí o elefante tenta fugir, dói. Tenta fugir, dói. Aí depois de muito tempo, o elefante percebe: cara, é inútil, eu nunca vou conseguir sair dessa corrente. Aí o que eles fazem? Eles põem uma cordinha e põem numa cadeira. Porque agora o elefante está preso aqui. A mente do elefante está mais presa que o seu corpo. Se o elefante andasse, ele estava livre. Mas porque ele tem um entendimento aprisionado por uma mentira, ele não se mexe. É isso que acontece quando nós aceitamos uma mentira. Aquilo não tem poder sobre você. Não tem nenhuma corrente mais, porque a palavra diz que Jesus foi lá no inferno, Ele tomou as chaves da mão do diabo, Ele abriu as correntes, Ele libertou todo mundo. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas aí quando nós acreditamos numa mentira, nós estamos como esse elefante. Somos fortes porque temos a natureza de Deus em nós. Podemos todas as coisas porque nós estamos em Cristo Jesus. Mas nós nos escravizamos a um pensamento de uma natureza caída.
E aí nós nos comportamos como um chihuahua que tem medo, que não entende. O chihuahua não, caramba, o pincher. Que não entende, nós passamos a não entender a força que nós temos em Cristo Jesus. Agora olha que lindo esse versículo, Romanos 8, versículo 39 diz, peraí aqui rapidinho, Romanos 8, 39 fala assim, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A única brecha é eu acreditar que alguma coisa pode me separar de Deus. Porque daí eu vou viver como separado. Porque daí eu vou viver como culpado. Eu vou me condenar e me subjugar a uma mentira. Então a única coisa que teria poder de te destruir, agora que eu vou falar isso é um pouco forte, é a sua fé. A sua fé em quê? No que nós cremos. Sabe, se eu creio que eu sou totalmente perdoado, se eu creio que o sacrifício de Cristo foi o suficiente, eu entendo que pecado algum tem poder sobre a minha vida, eu entendo que não há mais condenação, e agora eu não vivo mais pesado, e agora eu não vivo mais com medo, e agora eu não vivo mais escravo, mas agora eu vivo liberto, porque eu sei que eu sou perdoado, porque eu sei que eu sou amado. Quantos aqui já não viram? Talvez você não viu, mas tenta imaginar duas crianças, uma totalmente amada, e uma que não foi muito amada. Quantos aqui já não viram aquele exemplo dessas duas crianças juntas? Uma delas, aquela que não foi totalmente amada, ela vai ser totalmente egoísta. Não, isso aqui é meu. E ela vai brigar com a outra, ela vai bater na outra. Por quê? Porque ela não tem segurança em quem ela é. Porque ela nunca recebeu a afirmação de quem ela é. Agora, a outra que é amada, talvez ela até vai chorar, ela até vai ficar um pouquinho brava, mas uma hora ela vai falar tipo, tudo bem. Sabe aquele lá, tipo assim, vamos jogar bola? Vamos, mas tem que ser descalço. Não, descalço não, se não for do meu jeito eu não jogo, tchau. E daí a pessoa sai, sabe? Normalmente, é isso que acontece quando nós não entendemos o nosso valor, quando nós não entendemos que somos totalmente amados por Deus. E agora, meu irmão, eu não quero te falar algo que te traga peso, eu quero te encorajar a entender o quanto Deus te ama. Quando nós não entendemos o quanto somos desejados, amados por Deus, nós vamos olhar para algo, vamos nos ofender com alguma coisa, e aquilo vai nos tirar de um lugar onde era o nosso propósito, onde Deus tinha me posicionado. Eu quero passar por isso rapidamente, porque eu quero entrar em uma coisa muito irada, mas olha que interessante, se você ler lá em Êxodo, Deus na Bíblia nomeia as duas parteiras que cuidaram de Moisés para crescer e enviar na manjedoura, mas a Bíblia não traz o nome do faraó da sua época. Olha que, cara, que mentalidade louca é essa? Duas mulheres que fizeram ali o parto, cuidaram do Moisés, mas foi só isso. Tem um nome em um livro que permanece durante anos, mas o faraó, o cara que tinha muito poder, que tinha um império gigantesco, que destruiu várias nações, não tem nem a menção de quem ele era. Agora vamos mais. 1 Reis usa 8 versículos para falar sobre um rei chamado Onri. Segundo os estudos do teólogo, esse foi um dos reis mais poderosos de Israel. E é simplesmente 8 versículos. E eu quero ler aqui, existe um livro chamado A Bíblia que Jesus lia, do Philip Yancey, e eu quero ler uma passagem que ele fala sobre isso. E olha que interessante. Na sua maneira de fazer história, Deus não se impressiona com tamanho, poder ou riqueza. A fé é o que ele está esperando. E os heróis que vemos surgir são heróis da fé, não do poder ou riqueza. Portanto, a história de Deus concentra-se nos fiéis a Ele, e não importa o resultado dos fatos. Olha que forte o Senhor estava falando ao meu coração. Sabe, quando nós pensamos em Deus, muitas vezes o nosso coração está, o que eu preciso fazer para Deus? O que eu preciso dar a Deus? O que eu preciso entregar a Deus? Mas na verdade a única coisa que Deus procura é alguém que tenha fé na bondade, no amor e na sua graça. E o fato é que essas parteiras, para Deus, tiveram uma representação maior que o cara que conquistou muitas riquezas, que tinha um império gigante. Por quê? Porque as duas entendiam a sua necessidade em Cristo. Porque as duas olhavam para Deus, o seu coração estava nele. Enquanto existia uma autossuficiência do outro lado. Está fazendo sentido? Então eu quero ler uma história rapidamente, queria chamar o teclados. Em Mateus, versículo 25,
Essa é uma parábola, chama a parábola dos talentos, ela é muito famosa, mas eu queria ler alguns versículos, a gente não vai passar por ela toda. Mas resumindo, essa é uma parábola que Jesus vai contar sobre um mestre, e ele vai distribuir alguns talentos entre os seus servos, ele vai viajar, e depois ele vai voltar e vai conversar com esses servos. Então olha que interessante, versículo 15 do Mateus 25 diz assim: a um deu 5 talentos, grava, 5, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Próximo. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Próximo. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, 18. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19, para acabar. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. Então, olha que interessante. Se você puder já projetando 2 Coríntios 3, 5. Mas olha que interessante, o Senhor vai dar os talentos. Agora a palavra diz que Deus deu conforme a capacidade. Só que essa palavra, às vezes na nossa mente, já vem tipo, o que o cara consegue fazer, né? Se esse cara consegue multiplicar de 5 para 10, então vou dar 5 para ele, porque ele é muito capaz. Mas esse aqui é médio capaz, vamos dar 2. Esse aqui não é capaz, vamos dar 1. Você acha que é isso? Não, obviamente não seria assim que estaria na palavra. Mas, olha que interessante, 2 Coríntios 3, 5 diz assim: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que eu quero falar nesse momento é que a sua capacidade está totalmente ligado com a nossa fé. E agora eu quero trazer algo aqui, quero te encorajar. Mas sabe o que eu creio que o que esse mestre, a capacidade foi que o mestre olhou e falou: caraca, sabe por quê? Peraí, antes eu preciso falar isso. Quando nós recebemos a herança de Cristo, nós recebemos tudo que Deus é, tudo que Cristo é, tudo que Deus tem, nós temos, tudo que Deus é, nós temos, nós somos. Por quê? Nós somos co-herdeiros com Cristo, então nós temos a herança. Então significa que temos acesso a tudo. Mas o primeiro cara, a capacidade dele representa que ele cria, que ele tinha acesso a 10 talentos. Cara, esse cara ele cria, não, peraí, Deus falou que eu posso todas as coisas nele, isso é uma verdade, eu creio nisso. O segundo cara, ele cria que ele, eu posso multiplicar os meus dons em Deus, mas tem coisas que eu não posso, mas eu creio que eu posso multiplicar meus dons. Esse segundo cara, então, ele cria assim. E o último cara olhava para ele e falava: eu não sou digno do meu mestre, eu sou muito ruim, eu sou muito pobre, eu sou muito fraco, eu não posso fazer nada. Eu sei que o meu mestre é bom, eu sei que o meu mestre me deu um emprego, mas é isso. E aí o que acontece? O Senhor vai lá e Ele dá os talentos, e aqueles homens multiplicam. Agora, olha o versículo 24, do capítulo 25, diz assim: por fim veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Agora olha que forte isso. E eu quero nos encorajar com essa palavra nesse momento. Esse servo teve medo por quê? Porque a todo momento ele estava olhando para ele. Ele sabia que esse Senhor multiplicava os bens de uma forma maravilhosa. E ele falou: peraí, isso aqui está na minha mão, Ele multiplica muito, eu não posso fazer nada, não vai dar certo. E o que ele faz? Por medo, ele esconde. O fato é que 1 João diz que no perfeito amor não há medo, porque o medo, supõe castigo. Agora, Cristo recebeu o castigo que estava proposto a nós. Isaías 53 diz isso. Que significa que eu só vou ter medo na minha vida com Deus a partir do momento em que eu apagar a cruz de Cristo da minha mente. Porque se a justiça de Deus caiu sobre Cristo, o que está reservado a mim é a vida como Cristo, amém? E agora olha que interessante, o que eu quero falar nesse momento é que eu creio que o que Jesus estava nos ensinando, Ele estava falando assim: você é a resposta.
Você é a resposta de qualquer coisa aqui na terra. Você é a resposta daquilo que você quer seja a resposta. E Jesus está nos ensinando e falando: peraí, eu quero que vocês creiam comigo. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou você é, tudo que eu posso você pode. E eu quero que você creia nessa verdade. Por quê? Porque eu quero te entregar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. E olha que lindo, porque esse primeiro cara, ele creu. Não, vamos para o segundo. O segundo cara, ele creu que ele poderia ter 4. Então ele foi, teve 2, multiplicou para 4. Mas quando nós olhamos, 4 é menos que 5. E o primeiro cara tinha 5. Olha que interessante. A multiplicação do segundo não alcançou o pouco do primeiro. E o que eu quero dizer com isso é que o primeiro cara, ele olhou para o mestre, ele entendeu que o mestre estava crendo nele, porque o mestre se via nele. Ele falou: peraí, eu posso fazer tudo que você pode, eu posso ir aonde você vai. E aí aquele cara creu: eu posso ter 10 talentos. E o que o mestre fez? O mestre deu 5. Olha que forte que eu creio. Está ficando confuso ou não? Mais ou menos. Eu vou tentar me esclarecer. O ponto é que por muito tempo nós, como igreja, falamos: nós somos a resposta dessa geração. Eu sou a resposta dessa geração. Nós somos a resposta como igreja dessa geração. Aí o que acontece? Deus falou: uou! Eles estão crendo, é isso aí, eles entenderam, eles realmente são a resposta dessa geração. Aí o que Deus trouxe? O problema. Uma geração quebrada, uma geração ferrada, uma geração que não sabe quem é, que não tem identidade, uma geração que se entrega por qualquer coisa, uma geração que começa a fazer movimentos e eventos que são qualquer coisa. E aí o que a igreja fez? Peraí, sai daqui. Nossa, isso é muito sujo. Nossa, isso é muito feio. Nossa, isso não pode. Nossa, você não. Nossa, você não é digno. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos a resposta de algo, Deus não vai falar: fechou, brum, pá, tá aí pronto. Deus vai falar: se vocês são a resposta, então toma a pergunta, respondam. Qual que é a resposta? É o amor. Quando nós amamos, nós entendemos que nós éramos inimigos de Deus. E Jesus fez o quê? Morreu pelo seu inimigo. Jesus amou o seu inimigo. E o que eu creio, o que eu quero falar é que essa noite Cristo tem nos incentivado. Quanto você crê que você é em Cristo Jesus, que você pode ir em Cristo Jesus, aonde você crê que Cristo pode te levar e te colocar, o quanto você entende e você crê e você acessa que Deus tem todas as coisas, Ele te dá todas as coisas. Porque a partir deste lugar, a primeira coisa que vai acontecer vai ser o contrário do que você crê. Por quê? Porque você é a resposta daquilo. Sabe, eu creio que Deus me levantou para amar as pessoas. Eu creio que eu vou representar o amor de Deus nessa terra de uma forma muito forte. Então sabe o que Deus vai me dar? Pessoas que me odeiam, pessoas que me xingam, pessoas que são contrárias a mim. Por quê? Porque é assim que o amor transforma. Porque o amor se chega. De repente eu falo: não, eu creio que eu sou a resposta da tecnologia dos dias de hoje. Eu vou ter uma tecnologia que vai conseguir trazer uma sustentabilidade para o mundo e vai despoluir coisas que já estavam poluídas, vai liberar a água, vai conseguir caçar garrafa em todo lugar e vai deixar a água limpa. Então o que acontece? Um mundo caótico, um mundo que joga lixo no mar, a Amazônia e tudo mais. Aí não, eu creio que eu sou a resposta para a minha cidade. A minha cidade vai ser uma cidade de infraestrutura maravilhosa, vai ser uma cidade próspera, blá blá blá. Daí o que acontece? Trânsito 5 horas da tarde na beira-mar. O que acontece? De repente os problemas surgem, não para que nós corramos e pensamos: quem vai resolver isso? Mas para que nós entendamos: peraí, Deus me deu 5 talentos, eu vou multiplicá-los. Sabe qual é a sua habilidade? O que você gosta de fazer? Deus está te colocando isso no seu interior, para que pela fé, na graça de Cristo, você faça, e todo mundo que olhar para você vai ver um quadro pintado e vai falar: caramba, que tela de Deus é essa? E de longe eles vão olhar e falar: cara, Deus é um artista, nossa. E aí sabe o que elas vão querer fazer? Elas vão falar: peraí, eu quero que Deus me pinte também. Agora eu quero dar alguns exemplos para nós orarmos rapidão. Mas de Abraão até Abraão até Jacó, Deus escolhe 3 mulheres estéreis para serem as mães de todos nós. Somos filhos de Abraão na fé. A esposa de Abraão, Sara, era estéril. Aí passou para a próxima, Rebeca, estéril. Aí passou para a próxima, Raquel. Tive que olhar porque eu esqueci os nomes. Estéril. Agora eu te pergunto: por que Deus não escolheu uma mulher que podia ter filho para poder dar filho a elas?
pelo simples fato que Deus não está procurando aquilo que é visível. Deus não está procurando em você habilidade. Deus não está procurando em você uma pessoa que é boa em tudo, uma pessoa que ouve e entende tudo de cara e fala, é isso aí. Não, Deus procura uma coisa em nós: fé. Que nós creiamos em tudo aquilo que Ele fala. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está nos falando, olha, você pode chutar uma bola com fé que eu vou me agradar. Ou você pode dar 10 mil reais como oferta sem fé, que vai ser indiferente. Ou você pode abraçar uma criança com fé, que isso vai alegrar o meu coração. Ou você pode dar um olhar para alguém na rua com amor, em fé, que isso vai me trazer festa. Ou você pode ganhar o mundo inteiro pregando a palavra de Deus, curando os enfermos, profetizando, expulsando os demônios, sem fé, sem me conhecer aqui. Porque se Deus estivesse atrás daquilo que nós podemos fazer, então Deus estaria em necessidade. Mas Deus não tem necessidade. Ele não precisa que a gente faça alguma coisa. Deus não nos criou para produzirmos algo. Deus não criou para a gente dar algo a Ele. Mas sabe qual que é a reação de entendermos que somos como Cristo? É olhar para as pessoas que ainda não entenderam isso e amá-las até o fim. E fazer de tudo, e fazer de todos, e fazer judeu a judeu, grego ao grego, fazer de tudo por todos para alcançar alguns. E as pessoas vão olhar e falar, cara, por que você está fazendo tudo isso? Eu só não consigo não fazer. É impossível deixar de fazer. Por quê? Porque essa é a minha natureza. Cara, por que você está amando essa pessoa? Ela está te apunhalando pelas costas. Cara, por que você está abraçando ele? Ele está falando mal de você. É impossível não abraçar, porque a minha natureza, eu não consigo me segurar. Cara, por que você está sendo assim? Cara, por que tua vida está parecendo indo de água abaixo, mas você olha e vê uma coisa maravilhosa, você está feliz, você está alegre, você está em paz? Porque tudo que você fala é diferente do que você está vendo. Porque a minha realidade é essa. Eu não consigo me desapegar à realidade. Um cachorro nunca vai falar porque ele late. Aqueles que entendem que têm a natureza de Cristo, que são como Cristo, nunca vão falar algo ruim, nunca vão deixar de amar, nunca vão deixar de fazer as obras boas que Deus nos deu. Não porque precisamos, não para termos algo, não para sermos salvos, não para a vida eterna, mas porque amamos. Sabe, eu estava ouvindo a palavra do Vitor, rapidamente ele diz que o servir, o dar, a generosidade é a irmã gêmea do amor. Porque é impossível você amar e você não querer dar algo, você não querer fazer algo. Ele começou a falar sobre Jesus. Deus amou o mundo a ponto de dar Jesus. Sabe, a generosidade de Deus não teve a ver com bens, não teve a ver com qualquer coisa que a gente possa tocar, mas Deus deu Ele mesmo. Nada é maior que isso. Sabe, quando nós amamos, nós até podemos responder com bens, com coisas, mas nós passamos a dar a natureza de Cristo. E nada é maior que isso. Amém? E olha que doido. Deus nunca vai olhar para aquilo que se vê para escolher o que fazer. Os seus limites hoje são as portas de fé da sua vida para você conhecer os limites de Deus. Agora, qual que é o limite de Deus? É o próprio Deus, é infinito, não existe limite. Deus é um Deus ilimitado. E eu queria falar desses 4 caras rapidão, se o Lucão já quiser subir para a gente orar. Deus escolhe José. José era um menino orgulhoso, mimado, e por muitos anos ele foi um escravo. Deus olha para Davi. Davi era, no momento em que Samuel encontra ele, alguém fraco, totalmente esquecido, tinha uma função dentro da sua casa, que não era honrada pelo seu pai e pelos seus irmãos, e por anos ele foi perseguido. Aí Deus vai e escolhe Abraão. Agora olha esse aqui é bacana. Para Deus começar o seu povo escolhido, Ele vai lá e escolhe um cara que é pagão. Abraão morava onde hoje é o Iraque, é o Isaac eu ia falar, onde hoje é o Iraque, era uma terra pagã, ele tinha idolatria na sua vida, na sua família. Abraão não conhecia os preceitos de Deus, e mais, Abraão ficou caminhando sem rumo um tempão. E aí mais, esse aqui é o meu favorito, Deus escolhe Paulo. Cara, se a gente pegar a ficha de Paulo é gostoso. Paulo era assassino. Começou, o melhor de toda essa lista foi Paulo. Paulo, essa aqui é a melhor. Paulo era um ativista anticristão. Sabe aquelas pessoas do Instagram e do Facebook e de qualquer outro lugar que fique falando mal de Jesus, de você, da igreja ou whatever? Paulo era esse. Agora, é forte pensar que talvez eu e você olhamos para isso e ficamos bravos.
É forte pensar que eu e você olhamos para isso e queremos responder uma pessoa dessa falando, você está errado. E teclado nela. É forte pensar que eu e você nos ofendemos com isso, enquanto Cristo amou. Sabe, enquanto Paulo perseguia, Cristo estava lá olhando falando, meu Deus, eu te amo. Como eu te amo, como eu te amo. Aí Paulo estava lá matando. Meu Deus, eu te amo. Aí Paulo estava com a pedra Estevão. Cadê? Paulo não jogou pedra Estevão, mas cenografia. Meu Deus, você é o amor da minha vida. Aí Paulo estava lá, pega os cristãos. E aí, uma boa atuação essa. E aí Jesus estava, meu Deus, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Aí um momento Jesus falou, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Pai, eu estou explodindo de amor por esse cara. Aí ele está caminhando, de repente, Jesus se revela, fala, eu te amo muito. Aí Paulo fala, peraí, o que é isso? Aí Ananias vai lá, ora por Paulo, e os olhos dele são abertos, e ele vê Ananias. E a tradução do nome Ananias é graça. Naquele momento, Paulo vivia subjugado pela lei. O que a lei fez com Paulo? Fez ele matar as pessoas, perseguir pessoas, jogar pedra nas pessoas, destruir a igreja. Mas no momento em que a graça abre os olhos de Paulo, o que Paulo faz? Morre pelas pessoas, faz de tudo por todos, fica doente, pega malária, viaja o mundo inteiro, prega o evangelho sem parar e principalmente ama aquele que os persegue. Sabe, tem momentos na vida de Paulo que ele é destruído. A palavra diz que ele estava tido como morto. Aí sabe o que ele faz? Ele acorda, levanta e sai para pregar em outra cidade. Para mim essa realidade é impossível se não for vivida pela natureza de Cristo. Agora olha que interessante, para nós finalizarmos, é que Lucas 7 conta a história do centurião romano, e essa realmente é a última coisa que eu vou falar. E a palavra diz que Jesus estava entrando em Cafarnaum, e existia esse centurião que tinha um servo dentro de casa dele, doente pra caramba. Ele fala, vai lá chamar Jesus para orar pelo meu servo, porque ele está muito doente. Aí chamam Jesus, os judeus chamam Jesus e falam, por favor, vem, esse cara construiu sinagoga aqui, ele é bem legal, vamos lá. Jesus fala, beleza, eu vou. Aí Jesus está no caminho, e olha que forte aqui, já começa aqui. Jesus diz que ele veio para os judeus, até mesmo quando uma pessoa que não era judia foi até ele falou, ei, não é teu tempo ainda, eu vim para os judeus. Então nesse momento, Jesus está indo até um romano. Então olha aqui, porque Jesus ia nesse momento ir para alguém que não era judeu, sendo que ele disse que ele veio para os judeus. E aí já começa a ficar, peraí, o que está acontecendo? Só que daí Jesus está no meio do caminho e o cara fala, ei, diz que ele não precisa vir aqui, basta uma palavra. Cara, o mais impressionante nesse texto é que se você ler, não tem essa palavra. Jesus nunca deu essa palavra assim, está curado, ou cura, ou sai. Não tem nada. Mas esse cara, a palavra diz que Jesus estava muito perto da casa dele. Então pensa, Jesus mudou o seu caminho, caminhou. Tô chegando até que enfim, tô com uma sede, quero beber água. De repente um servo fala, Jesus, não precisa vir, basta uma palavra tua. E aí ele fala, o cara disse que ele também tem servos, ele sabe que da ordem acontece e tal. E aí o que a palavra diz que Jesus fala para a galera que estava junto ali? Eu não encontrei fé como essa em Jerusalém. E o que eu quero dizer, e que eu quero acabar nesse momento, é que Cristo vai sempre corresponder à nossa fé. Enquanto o cara chamou Jesus para ir lá, ele não ficou bravo, ele não disse não, ele tinha fé para que Jesus fosse na casa dele e tocasse no seu servo. Então Jesus falou, cara, que lindo, encontrei fé, eu estou indo lá, a fé me atrai. Só que no meio do caminho, o que Paulo fala? Nós vamos de fé em fé. No meio do caminho, esse cara teve uma revelação de Deus, e Deus falou para ele, peraí, Jesus não precisa tocar no seu servo, você não crê que ele é como você? Basta a palavra dele e teu servo está curado. E aí o cara teve essa revelação de fé, falou, não, peraí, Jesus, você não precisa mais vir não vem na minha casa, a tua palavra é o suficiente, eu sei que você é, isso basta. E aí o cara chega e fala, Jesus fala, nunca vi uma fé como essa. O que eu quero dizer, sabe, independente de onde você está hoje, tudo aquilo que você fizer com fé, o coração de Deus vai ter a maior alegria e o maior prazer de corresponder à sua fé. Se a nossa fé hoje for, Jesus vem na minha casa e toca no meu servo, ele vai lá com muita alegria. Mas o fato é que ele está nos convidando a viver uma vida que Jesus não precisa fisicamente chegar até a minha casa e tocar no meu servo para ele ser curado. Mas basta entender que uma palavra foi dita. Quando esse centurião fala basta uma palavra, o que é a palavra de Deus? João 1, o verbo estava com Deus. Sabe o que o centurião falou? Jesus, basta eu ter você na minha vida.
eu não preciso que você toque em ninguém. Se você é o meu Senhor, se você é Cristo, se você é Deus, eu sei que eu ter você é o suficiente. Sabe, essa noite é um convite de Deus a nós, de nós acessarmos esse lugar, que nós somos plenamente herdeiros em Cristo Jesus, e que por ter Cristo, nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada, nós não temos mais necessidade, nós não temos falta. Tá, Tiago, mas eu não estou vendo isso. É porque você está vendo isso em Cristo Jesus. Paulo fala, por causa disso, por amor a Cristo, me alegro nos insultos, nas tribulações, nas perseguições, nas necessidades, porque quando sou fraco, sou forte. Porque a minha fraqueza é a força do Senhor. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, quando nós vivemos pela perspectiva da natureza antiga, toda vez que eu vejo um problema, toda vez que eu vejo uma fraqueza, eu vejo dor, eu vejo cansaço, eu vejo angústia, eu vejo questionamentos. Mas quando eu estou vivendo a natureza de Cristo, toda vez que eu vejo um problema, uma dor, uma fraqueza, eu vejo o poder de Deus, eu vejo a perfeição de Cristo, eu vejo a força. E aí o que isso gera em mim? Gera alegria. É impossível ficar triste quando você está olhando para Jesus e você entende que quando você é fraco, você é forte. Se eu sou forte quando eu sou fraco, e quando eu sou forte? Meu amigo, aí nem Hulk, nem Thanos, sai daqui Thanos, nem o próprio Iron Man, né, que todo mundo viu, sabe. Eu não vi, mas eu sei. Nada disso mais pode contra mim. É por isso que Paulo fala, eu acho que é Paulo, que eu posso todas as coisas em Cristo. Como que é essa palavra aí mesmo? Fortalece. O que é a nossa força? É o próprio Cristo. Olha isso, quando Jesus está no deserto, foi mal, eu falei que ia acabar, eu vou acabar. Quando Jesus está no deserto, e o diabo fala assim, ei, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Rapidamente, Jesus fala, não só de pão viverá o homem. O que ele está falando? A minha satisfação sou eu mesmo, ele é Cristo. A minha satisfação é Deus. Meu Pai é o que me satisfaz. Só que o diabo estava falando, você não crê no evangelho que tem poder? Você não crê no evangelho que fala que você não tem necessidade? Você não crê no evangelho que fala que você sendo maus pais sabem dar os bons presentes ao seu filho, então o pai vai dar um presente ótimo? Então por que Deus não está transformando essa pedra em pão? Por que você está com fome? Por que você está passando necessidade na terra se você tem tudo em Deus? Era essa a tentação de Satanás para Jesus. Aí sabe o que Jesus fala? Olha aqui, não só de pão viverá o homem, mas quando nós lemos no Antigo Testamento, nós entendemos que Cristo está falando sobre, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que vier da boca de Deus. Só que quando nós vemos no Antigo Testamento o maná, era um pão que vinha da boca de Deus. Agora, o que sai da boca de Deus? A palavra. Sabe o que Cristo está falando? O diabo está falando assim, transforma essa rocha em pão. Por quê? A rocha representa Cristo Jesus. Jesus é a nossa rocha. O diabo está falando, ei, você não é o suficiente, tem que ter poder. Eles têm que ver alguma coisa, porque se for só por você, eles não vão acreditar. Jesus está falando, não, peraí, tudo que sai da boca de Deus é o que eles comem. Aí, João 4, quando Jesus está com a mulher no poço samaritano, os discípulos trazem comida, ele fala, não quero comer, estou satisfeito. Eles pensam, quem deu comida para esse cara? Ele fala, não, a minha satisfação é fazer a vontade do meu Pai. Sabe quando a nossa necessidade se torna a nossa alegria? Quando nós estamos satisfeitos em Deus. E aí eu não preciso ver, eu não preciso ter, eu não preciso tocar, porque eu sei que eu já tenho tudo nele. Amém? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé nesse momento.